Garçom, sua mão preta perto do meu Dom Pérignon. Que horror! Afasta isso de mim. A frase cortou o ar como vidro rachando. Rafael Souza congelou no meio do salão dourado do Copacabana Palace, segurando a bandeja de prata que refletia as luzes dos lustres Swarovski. Os convidados, vestidos em Dior, Armani, Gucci, pareciam flutuar sobre o tapete marfim como criaturas de outro mundo, um mundo onde gente como ele só existia para servir. Beatriz Montenegro, socialite famosa, virou o rosto com nojo calculado, abanando-se com um leque Chanel, como se o simples fato de Rafael estar próximo contaminasse o ar. Meu Deus! Lorenzo, disse ela ao organizador do evento. Quem contratou esse pessoal? Não conseguem arrumar alguém apresentável. Rafael engoliu seco. Era sempre assim. O luxo não doía. O desprezo. Sim. O salão estava magnífico naquela noite. Mesas cobertas com linho francês, arranjos de flores brancas importadas, velas altas que refletiam no mármore claro, garrafas de Dom Pérignon Lúmanas e Deschamps brilhavam em verdes neon, enquanto garçons circulavam como sombras treinadas. Rafael era só mais uma delas. Uma sombra, ele manteve o olhar baixo, mas as mãos tremiam levemente. A bandeja pesava não pelo metal menos, mas pelo silêncio que ele era obrigado a engolir. Beatriz sorriu para uma amiga. Eu juro. Amiga! Às vezes acho que aceitarem gente assim para trabalhar aqui é um tipo de caridade. Uma pena caríssima. As duas riram alto, o riso agudo como taças sendo quebradas. Rafael virou-se para sair, tentando manter a respiração estável, mas sentiu a garganta ardendo. A música jazz suave ao fundo, tocada por um quarteto, parecia zombar dele. Ele reconhecia a melodia, um clássico que ele já contara uma vez. Antes de tudo desmoronar, uma mão puxou levemente seu braço. Era Marcela, colega garçom, olhos castanhos, cheios de preocupação. Rafa, deixa isso... Vem cá, sussurrou ela, guiando discretamente para a porta lateral que dava para a área dos bastidores. No corredor estreito, longe das joias e perfumes caros, Rafael finalmente soltou o ar que prendia. Eu estou bem menos, murmurou. Mesmo sabendo que era mentira, Marcela balançou a cabeça. Não, você não está. Eu vi. Todo mundo viu. Mas, finge, né? Porque a gente sempre tem que fingir. Ele apoiou a bandeja na mesa de serviço e esfregou o rosto com as duas mãos. É só trabalho. Marcela... Para. Só mais uma noite. Ela cruzou os braços. Não fala isso. Não age como se você fosse só um garçom. Você tem algo que eles nunca vão ter. Rafael riu, mas sem alegria. E o que é? Marcela aproximou o rosto, séria, firme, como sempre era quando queria que ele acreditasse nela. Voz, a sua voz, isso não paga conta, mas pode mudar a sua vida. Rafael desviou o olhar. Ele sabia que Marcela estava falando daquilo que ele enterrara anos atrás, daquilo que ele fingia não existir. Sempre que vestia o colete preto do serviço. Eu não sou mais cantor, disse ele. Baixo, Marcela suspirou. Só quem pode decidir isso é você do salão. Ouviu-se um aplauso forte. Alguém anunciava a entrada da celebridade da noite. O cantor Diego Álamo. O brilho da festa aumentou e a música subiu de tom. O mundo rico parecia pulsar Bibo, iluminado Rafael do lado de fora. Parecia apagado. Beatriz passou novamente perto da porta, sem saber que ele estava atrás dela, e disse: Esse lugar é maravilhoso. Pena que certos rostos estragam a estética. Rafael fechou os olhos, respirou, e uma lembrança.
antiga como ferida, atravessou seu peito, a imagem dele, aos 19 anos, parado diante do microfone em uma grande audição em São Paulo, e ouvindo a frase que carregaria para sempre: sua voz é maravilhosa, mas o seu rosto não vende. Mas ele não respondeu, porque, no fundo, algo estava mudando dentro dele, uma corda tensa finalmente se rompendo, depois de anos sendo pressionada. E naquela noite, o destino o puxaria de volta ao palco de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Rafael ficou alguns minutos parado no corredor estreito, apoiado na parede fria, respirando como quem tenta domar um animal selvagem dentro do peito. A música que vinha do salão, saxofone suave, notas longas, brilhantes, não ajudava. Pelo contrário, cada nota parecia cutucar uma parte esquecida da alma dele. Ele já conhecia aquela música, conhecia cada subida, cada queda, cada pausa, porque já tinha cantado ela, cantado com o coração inteiro, mas aquilo era passado, um passado que ele passara anos tentando enterrar. Marcela percebeu a distância no olhar dele. Rafa, você sumiu por um instante. Onde você foi? Perguntou ela com voz baixa. Ele não respondeu. Não precisava. O passado veio sozinho. Ele tinha 9 anos quando cantou pela primeira vez na igreja do bairro. A mãe, Dona Lúcia, estava limpando os bancos de madeira enquanto o coral ensaiava. Rafael, pequeno, curioso, repetia as melodias sem perceber que estava sendo ouvido. Quem é essa voz? Perguntou o pastor. Virando-se, Dona Lúcia riu. Tímida, é meu menino. Ele só canta por cantar. O pastor balançou a cabeça. Não, Dona Lúcia, ele canta porque nasceu para isso. E assim começou. Rafael passou a cantar todos os domingos. A igreja se enchia. Algumas pessoas iam só para ouvir o menino de voz de anjo. As palmas, os sorrisos, a energia menos tudo fazia Rafael acreditar que o mundo era muito maior do que a rua onde morava. Mas não demorou para aparecer o primeiro obstáculo, né? Ele canta bem, mas uma senhora murmurou: um negro solista na igreja? Estranho, né? Dona Lúcia ouviu, fingiu que não, mas Rafael percebeu. Ainda assim, ele continuou. Cantar era a única coisa que fazia o mundo parecer leve. Aos 17 anos, ele ganhou uma bolsa parcial para estudar canto em um conservatório pequeno. Trabalhava de manhã numa lanchonete, estudava à tarde, cantava à noite em bares pequenos da zona norte do Rio. Jazz, sempre jazz. Aquilo era a língua secreta dele, profunda, quente, cheia de alma. Logo chamou a atenção de um produtor de São Paulo. O homem apertou a mão de Rafael e disse: você tem talento, talento de verdade. Vamos te levar para uma audição grande. E foi assim que, com 18 anos, Rafael entrou pela primeira vez num estúdio profissional. Paredes de vidro, microfones caros, cabos grossos como serpentes, uma mesa de som enorme como nave espacial. Era o tipo de lugar que ele só via em documentários. Quando abriu a boca e começou a cantar, os técnicos se entreolharam menos surpresos. Ele tinha alto, timbre aveludado, alcance limpo, alma, o tipo de voz capaz de encher uma arena. Depois da audição, pediram para ele esperar na sala ao lado. Rafael sentou-se, mão suando, coração batendo como bateria de jazz. 2 horas depois, o produtor voltou. Com um sorriso amarelo, Rafael. Olha, você canta muito, mas sempre tinha um mas. Você não combina com o perfil que estamos procurando. O que isso significa? Rafael perguntou, a voz quase falhando. O produtor respirou fundo. Olhou para os lados, como quem tem vergonha de dizer a verdade. Seu timbre
é ótimo. Mas a sua imagem não vem de minha imagem? Você entende, né? O homem fez um gesto vago, quase um pedido para Rafael não obrigá-lo a falar. Precisamos de alguém com outro visual, outro estilo, outro tipo de artista. Rafael ficou imóvel. O silêncio pesou como chumbo. Não foi minha voz. Então, o produtor desviou o olhar. Não é sobre voz, Rafael. É sobre mercado. E com isso, acabou. O sonho inteiro dele desmoronou em uma tarde. Não porque cantava mal, mas porque não combinava com a estética. Porque era negro. Simples assim. Depois disso, Rafael voltou para o Rio e entrou no Copacabana Palace como garçom. Um trabalho honesto, um trabalho seguro, mas cada taça que ele segurava, cada champanhe borbulhando, cada aplauso dos cantores contratados, tudo doía como lembrete do que lhe roubaram. Ninguém sabia. Só Marcela, uma noite. Ela entrou de surpresa no quarto simples de Rafael com 2 copinhos de pudim barato na mão. Encontrou ele sentado na beira da cama, microfone velho na frente, olhos fechados, cantando baixinho como quem chora sem lágrimas. Ela ficou parada na porta, ouvindo. O coração dela apertou, Rafa. Por que você esconde isso do mundo? Ele desligou o microfone porque o mundo deixou claro que não quer ouvir. Marcela sentou ao lado dele. Então canta para mim. E Rafael cantou, baixinho, rasgado, lindo, e ela chorou. Agora, de volta ao corredor do Copacabana Palace, a lembrança ainda queimava no peito. Rafa menos disse Marcela, puxando-o de volta para o presente. Você é maior do que qualquer gala desses. Eles só não sabem ainda. Ele sorriu fraco, ninguém quer ouvir alguém como eu, Marcela. Ela segurou o queixo dele. Firme. Eles não querem ouvir porque ainda não te ouviram de verdade. Do salão, alguém gritou, Lorenzo, cadê o Diego? Ele devia ter entrado há 5 minutos. Rafael e Marcela se entreolharam. Alguma coisa estava prestes a acontecer e, sem que Rafael percebesse, o destino estava preparando o palco que ele nunca teve. O salão dourado do Copacabana Palace vibrava como uma colmeia de luxo. O burburinho elegante dos convidados misturava-se ao tilintar de taças, ao perfume doce e denso dos arranjos florais e ao som do quarteto de jazz afinando discretamente atrás da cortina de veludo vermelho. A gala champanhe de ouro estava prestes a atingir seu ponto alto. A apresentação do astro da noite. Diego Álamo menos celebridade pop, amado por uns, vaidoso por outros, mas sem dúvida o nome estampado em todos os convites. Lorenzo Vidal, o organizador do evento, caminhava apressado pelo corredor, irritado. Cadê o Diego? Rosnou para a equipe de figurino. O show devia ter começado há 5 minutos. O pessoal lá fora já está perguntando. Uma assistente tremia, segurando uma prancheta. Ele disse que ia só retocar a maquiagem. Retocar? Lorenzo quase gritou. Ele está há 20 minutos nisso! Rafael e Marcela, de dentro do corredor de serviço, observavam a cena. Isso vai dar merda? Menos sussurrou Marcela. Rafael apenas ajeitou o colete, mas algo no ar parecia errado, pesado, tenso. Então, de repente, um grito estourou de dentro do camarim. Socorro! Alguém? Ajuda! O Diego caiu! A assistente desapareceu pela porta. Lorenzo correu atrás. Rafael e Marcela trocaram um olhar.
instinto puro, e foram também. Camarim estava um caos. Diego Álamo estava estendido no chão, pele pálida, respirando rápido e raso. O maquiador abanava o rosto dele com as mãos trêmulas. Uma garrafa de energético vazia e comprimidos derramados estavam jogados na bancada. Meu Deus! Marcela levou a mão à boca. Lorenzo estava desesperado. Levem ele para o ar. Tragam água! Chamam um médico! Meu Deus! Chamem um médico! Do lado de fora, o salão ia ficando impaciente. Murmúrios cresciam como onda prestes a quebrar. Ué? Cadê o show? Já passou do horário. Que falta de respeito. Eu paguei caro por isso. Beatriz Montenegro já abanava o leque com irritação teatral. Lorenzo! Ela gritou quando ele reapareceu à porta. Quanto tempo mais vamos esperar? O espetáculo está perdendo a graça. Lorenzo, suando, respirava como alguém prestes a desmaiar. Ele teve um problema, mas já estamos resolvendo. Só mais alguns minutos? Mais alguns? Mais alguns? Beatriz explodiu. Isso é um evento de luxo, não uma festa de bairro. Precisamos de entretenimento agora. Outros convidados começaram a exigir o mesmo. A pressão era enorme. Lorenzo fechou a porta do camarim. Os olhos arregalados, desesperado, andou de um lado para o outro. O que eu vou fazer? O Diego não levanta. O público vai destruir minha reputação. O patrocinador vai me matar. Marcela tentou sugerir algo. Talvez o quarteto possa tocar mais um pouco. Não. Lorenzo gritou. Eles são background. Eu preciso de voz. Eu preciso de alguém que segure essa plateia. Ele puxou os cabelos literalmente 5 minutos. 5 ou tudo isso vai por água abaixo. Silêncio. Todos os olhos se voltaram para Rafael sem que ele entendesse por quê. Marcela piscou devagar. Uma ideia começou a tomar forma dentro dela, como fogo aceso numa sala escura. Ela tocou o braço de Lorenzo. Lorenzo, o quê? Ele virou-se bruscamente. Marcela respirou fundo. Ele pode cantar. Lorenzo arregalou os olhos. O quê? Ela apontou para Rafael. Rafael, ele pode cantar. Ele segura a plateia. Eu prometo. Rafael congelou, Marcela. Pelo amor de Deus. Fala sério, Lorenzo debochou. Um garçom? Você quer que um garçom substitua o artista principal da festa mais cara do Rio de Janeiro? Você ficou doida? Ele é bom, Lorenzo. Insistiu Marcela, firme, muito bom. Bom, Lorenzo riu, sem humor. O público lá fora não aceita. Bom, eles querem show. O rosto de Rafael queimava. Ele sentia a pressão, o peso, o medo e, pior menos, a voz antiga na cabeça. Aquela frase que sempre voltava. Sua voz é maravilhosa, mas o seu rosto não vende. Ele respirou fundo. Eu não posso fazer isso. Marcela segurou o braço dele forte, como quem segura alguém prestes a cair de um precipício. Pode sim, você sempre pôde. Foi o mundo que mentiu para você. Lorenzo olhou para o salão, ouviu a multidão reclamando do atraso, ouviu o patrocinador gritando ao telefone e, finalmente derrotado pelo caos, disse: tá. Ok, se ele estragar tudo, é o emprego de vocês dois. Marcela sorriu. Rafael empalideceu. Lorenzo apontou para o palco. Você entra em 3 minutos. E se não segurar essa plateia, sobra para você. Rafael olhou para o palco iluminado, atrás da cortina, para centenas de convidados. Para Beatriz Montenegro. Para Lorenzo. Para a vida inteira que o silenciou. E então, para Marcela,
Ela apertou sua mão. Não canta para eles. Rafa, canta para você. Rafael fechou os olhos, respirou e deu o primeiro passo rumo ao palco como alguém caminhando para o próprio destino. O som do salão parecia distante, abafado, como se Rafael estivesse atravessando um túnel feito de luz dourada e nervos à flor da pele. A cortina de veludo vermelho tremia suavemente, movida pelo ar-condicionado potente. Do outro lado dela, havia mais de 300 pessoas ricas esperando um espetáculo e recebendo, em troca, um garçom, Rafael. Lorenzo sussurrou, puxando-o pelo ombro. Quando a cortina abrir, não trava, não inventa moda, só canta. Entendeu? Rafael não respondeu. As mãos dele suavam dentro das luvas pretas do uniforme. O coração batia tão alto que ele sentia o próprio peito vibrar. Marcela encostou sua testa na dele. Um gesto íntimo. Raro, respira comigo, Rafa. Ele respirou. Agora lembra quem você é. A luz atrás da cortina mudou de cor, do dourado para o azul. Era o sinal. 30 segundos. Gritou um técnico de som. Rafael engoliu seco, Marcela. E se eu não conseguir? Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas forte o suficiente para sustentá-lo. Você já conseguiu. O resto é só o mundo percebendo. A cortina abriu e o mundo inteiro pareceu parar. O Salão Dourado do Copacabana Palace ficou em silêncio absoluto ao ver um garçom caminhando até o microfone. Todas as conversas morreram de repente. Beatriz Montenegro quase engasgou com o champanhe. Isso é uma piada? Ela disse alto, indignada. Cadê o Diego? Lorenzo apareceu discretamente ao lado do palco, suando como se estivesse correndo uma maratona, senhores. Tivemos um imprevisto, mas garantimos que o espetáculo continua menos, disse ele. A voz tremendo. Com um garçom, um empresário riu, sem pudor. Que vergonha! Não! Isso não é nível champanhe de ouro! Os comentários vinham de todos os lados. Rafael não olhou para ninguém. Ele mantinha os olhos fixos no microfone, como se fosse um velho amigo que há anos ele tinha medo de reencontrar. Um músico do quarteto. O pianista percebeu algo diferente. Ele inclinou a cabeça, curioso. Esse rapaz tem jeito de artista. O técnico fez o sinal. Luzes baixaram. Um feixe branco desceu sobre Rafael como um reino frágil, Rafael. Sussurrou Marcela nos bastidores. Menos canta para você. Não para eles. Ele respirou fundo e fechou os olhos. A primeira nota saiu quase como um sussurro, um sopro, um tremor da alma. A plateia soltou risadinhas, mas então veio a segunda nota, firme, límpida, profunda. E a partir desse momento, nada mais no salão importou. Rafael cantou como se estivesse arrancando algo de dentro do próprio peito, uma dor antiga transformada em melodia. Sua voz tinha textura, alma, sombras e luz ao mesmo tempo. Era jazz, mas também era oração. Era grito e era cura. Era tudo o que ele foi impedido de ser. O pianista arregalou os olhos. Sem esperar ordem, começou a acompanhá-lo. Tocando acordes delicados, respeitosos menos como quem percebe que está diante de algo maior. Os convidados, pouco a pouco, foram silenciando. Primeiro os risos diminuíram. Depois, as conversas morreram. Depois até os copos pararam no ar. Beatriz Montenegro, que minutos antes o humilhara, ficou estática, como se estivesse vendo um fantasma cantar. A voz de Rafael enchia o salão inteiro, dançando entre as colunas de mármore, refletindo nos lustres de cristal, abraçando o ar. Alguns convidados se emocionaram sem perceber.
Outros tentaram fingir indiferença, mas falharam. E então veio o clímax, aquela nota longa, difícil, que ele sempre temeu tentar. A nota que o produtor de São Paulo disse que não combinava com a estética. Rafael puxou o ar, abriu o peito e cantou. A nota subiu, bonita, limpa, poderosa. O salão vibrou. O pianista sorriu. Marcela chorou. Lorenzo colocou as mãos na cabeça, incrédulo, quando a música finalmente terminou. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos que pareciam eternos. Até que o salão inteiro explodiu em aplausos. Aplausos longos, fortes, verdadeiros. Algumas pessoas levantaram, outras gritaram bravo. Uma senhora idosa enxugou lágrimas. Um homem de terno italiano correu para chamar o produtor musical que estava na plateia. E no meio de tudo isso, Rafael ficou parado, respirando, vivo. Finalmente, vivo, Marcela apareceu no canto do palco, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse. Sussurrou ela menos que o mundo. Só precisava ouvir você. Rafael sorriu, sem conseguir segurar as lágrimas, porque pela primeira vez, a voz que ele tinha escondido por tantos anos, finalmente encontrou lugar para existir. O aplauso não foi apenas alto, foi transformador. O salão dourado vibrava como se tivesse sido atingido por um trovão súbito. Pessoas elegantes, menos aquelas mesmas que minutos antes zombavam, torciam o nariz, reclamavam, agora levantavam-se de suas cadeiras, chocadas, emocionadas, quase incrédulas diante do que tinham acabado de presenciar. Rafael mantinha-se ali, parado, ainda respirando pela boca como se o ar do mundo tivesse outro peso. As mãos tremiam, as pernas também, mas o coração batia forte como nunca. Ele estava de volta, não ao palco de antes, mas ao palco que sempre mereceu. Lorenzo subiu ao palco, completamente sem palavras. O homem que vivia do controle, da postura impecável, agora parecia um menino perdido. Ele gaguejou. Eu não tenho palavras. Rafael sorriu, ainda atordoado. Mas então, uma voz feminina ecoou pelo salão. Ainda não acredito nisso! Beatriz Montenegro aproximou-se do palco, rosto tenso, maquiagem perfeita, mas ego quebrado. Ela segurava a taça de champanhe. Agora trêmula, as pessoas abriram espaço enquanto ela caminhava, não mais como uma rainha, mas como alguém sendo julgada pelo próprio reflexo, um garçom, cantando assim. Ela disse, mas sua voz já não tinha veneno. Tinha medo, vergonha. Rafael manteve a postura. Beatriz olhou para ele, baixando os olhos como quem leva um golpe interno, murmurou. Eu falei coisas horríveis para você. Ela respirou fundo e me enganei. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava isso. Beatriz Montenegro não pedia desculpas para ninguém, nunca. Rafael apenas respondeu, com calma, não sou eu que você deve temer, senhora. O que então? Ela perguntou, confusa, a verdade. A plateia murmurou. Lorenzo engoliu seco. De repente, um homem de terno azul marinho aproximou-se rapidamente do palco. Era Eduardo Basques, produtor musical renomado, jurado de competições nacionais, dono de uma gravadora importante, Rafael. Ele perguntou, olhando para o jovem com olhos brilhando. Meu nome é Eduardo. Eu preciso falar com você. Agora, Marcela vibrou por dentro. O pianista do quarteto até ergueu um punho no ar. Discreto, Rafael desceu do palco devagar. Ainda sentindo o chão vibrar sob os pés, Eduardo foi direto ao ponto.
Você tem a melhor voz que ouvi nos últimos anos. Timbre rico, alma, técnica. Isso é raríssimo. Ele respirou fundo. Quero te oferecer uma audição profissional. Amanhã, no meu estúdio. Rafael piscou, sem acreditar. Uma audição, sim, o produtor sorriu. E se tudo correr bem, um contrato, um álbum, shows, tudo. Marcela agarrou o braço de Rafael, quase saltando de alegria. Mas Rafael permaneceu parado, quieto, pensativo. Eduardo franziu a testa. Algum problema? Rafael levantou o rosto, antes de aceitar qualquer coisa. Eu preciso dizer algo. O produtor ficou atento. Rafael respirou fundo. Eu fui rejeitado uma vez. Não por falta de talento, mas porque disseram que sua voz falhou por um segundo. Não tenho a imagem certa. Alguns convidados, constrangidos, olharam para os próprios sapatos. Beatriz fechou os olhos. Lorenzo apertou o auricular até machucar. Eduardo balançou a cabeça. Sério, Rafael? Eu não quero fama menos, interrompeu Rafael. Não quero ser um produto. Não quero ser uma imagem. Eu quero cantar. Eu só quero o direito que me tiraram. Um silêncio pesado desceu sobre o grupo. E então, com um sorriso firme e sincero, Eduardo respondeu: então é isso que você vai ter. O direito de cantar, nada mais, nada menos. Os olhos de Rafael marejaram. Marcela apertou sua mão, orgulhosa. Mais tarde, quando a gala terminou, Rafael saiu pela porta lateral do Copacabana Palace. O vento da noite soprava do mar, carregando consigo o cheiro salgado das ondas e o som distante de risadas e música da orla. Ele caminhou até o parapeito, sentou-se e ficou olhando o mar por longos minutos. A lua refletia na água como um holofote natural. O rio inteiro parecia respirar com ele. Rafael fechou os olhos e lembrou-se das palavras que dissera ao produtor. Eu só quero o direito de cantar. Ele sorriu, um sorriso leve de quem finalmente se encontrou. E encarando o mar infinito diante de si, sussurrou. Minha voz voltou. E desta vez ninguém tira mais. A brisa bateu no rosto dele, como um aplauso suave da própria noite. E pela primeira vez, Rafael não se sentiu invisível. Sentiu-se ouvido.